Aloha galera, ela no mar na área. Hoje vai rolar um bate-papo sobre body surf na laje com o atual campeão brasileiro. Então fica ligado. Mais um vídeo aqui no canal com o João Foca, ele que venceu o Capa-Lua Brasileiro de Body Surf em 2019, representando o estado do Espírito Santo. Já vou chamar o Foca, mas antes disso eu quero lembrar vocês que tá rolando o cupom de desconto da Capa-Lua. Todos os pés de pato do site estão com desconto. Para você pegar esse desconto, só chegar aqui na descrição desse vídeo que tem o link ou usar o cupom Parada Letícia. Imagina aí você entrando no mar, quebrando nas ondas com esse Capa-Lua aqui lindíssimo, algas marinhas. Fala aí se ele não é lindo. Pra quem não viu até, saiu o vídeo no canal sobre esse pé de patos. E cara, não perde a oportunidade. Se você quer evoluir, se você quer ter performance no mar, ter conforto também, adquira a Capa-Lua que vale muito a pena. Então, bora chamar o Foca agora pra bater esse papo e saber mais sobre essa história do body surf na laje. Foca, obrigada por aceitar aí o convite e falar com a gente sobre essa experiência. Dá um salve aí pra galera. E aí, Letícia, beleza? Aqui tá tudo tranquilo, felizão de poder estar participando de novo com você aí no canal, mais um vídeo, né? Agora é para falar do slab aí, como você disse, uma experiência incrível que a gente teve aqui no Espírito Santo, né? De desbravar esse slab de peito, até então a galera não conhecia, ainda não tinha surfado. É isso aí, daqui a pouco vocês vão conferir várias imagens aí. Massa, Foca, irado, tô cheio de perguntas aqui pra você, foi um momento histórico, né? Na tua carreira aí como atleta de body surf. E eu quero saber, cara, se essa foi a primeira vez que você esteve no slab Coral do Céu, né? Que a galera chama, e se você vem analisando esse pico há muito tempo com alguém mais experiente, se essa caída teve mais body surfers, como foi o preparativo para chegar aí nesse grande dia e falta as ondas? Então, Letícia, na verdade esse pico Coral do Céu, né, conhecido pelos pescadores como Escandieiro de Fora, ele já era um slab conhecido aqui da galera, né, da galera do bodyboard. Já fizeram várias imagens lá, vários drops alucinantes. E até então eu só conhecia assim, né, por vídeos, né, uma galera já tinha me chamado para surfar lá, só que nunca deu por causa de trabalho e tal, não batia as escalas. Essa vez foi um convite do Heriberto, né, ele me chamou. O Heriberto Simões, do Boas Ondas Sempre, já vem fazendo acompanhamento com a gente do body surf aí, fotógrafo, fazendo várias imagens da galera. E ele me chamou, falou que ia rolar uma trip para esse pico, e eu fiquei animadão, né? Acordei de madrugada, fui pra rodovia correndo, pegar o ônibus, o primeiro ônibus, com medo de não dar tempo de chegar, né? Ainda desci no ponto longe pra caramba, tive que correr pra caramba pra chegar lá, mas deu tudo certo. Teve um porém lá que o barqueiro que eles tinham combinado furou, acabou furando, só que a gente conseguiu outro barqueiro e deu tudo certo, né? A gente foi chegando lá naquele pico, né? O barco dá uma volta assim para chegar. Eu fiquei alucinado, né? Tipo uma coisa internacional, uma onda tubular baforando cada galeria. Eu fiquei assim, extasiado com aquela paisagem e achei muito show, né? Então foi assim, o primeiro contato com o pico foi desse jeito, através de um convite, né? Bem inesperado. E eu fiquei grato demais de chegar lá e ver aquelas condições surreais, né? Internacionais. Caramba, irado, Foca. Toda aventura sempre tem algum perrengue, né? Difícil sair ali 100% do que tá planejado. E aí é que tá a graça, né? Você viver ali coisas que são únicas, que você não esperava. Cara, rendeu demais, né, velho? Rendeu demais essa session. Eu vi o material que o Heriberto fez, o material que o Kevin fez, altas imagens, os vídeos estão espetaculares. E eu percebi também que tinha uma galera do bodyboarding lá, né? Tava em peso. Você chegou a conversar com esses bodyboarders, pedir dica para saber onde você se posicionava melhor, para conseguir aproveitar a onda da melhor forma possível? Como é que foi esse lance, assim, cara, de experiência, de dicas mesmo, de quem tá ali há mais tempo? Tinha cerca de uns 12 bodyboards, né? 90% deles era uma galera conhecida, essa mesma galera que eu falei, do Noise Friends, o Paulo Sol, o Lucas Nogueira, são bodyboards aí campeões, que representam, quebram pra caramba. E há muitos anos eles já tinham me convidado, já tinham me falado sobre o pico, né, que eu deveria conhecer e tal, que eu ia gostar da onda. Então assim, a galera acabou me acolhendo bem, né, me passando todas as dicas, posicionamento, onde eu deveria ficar para começar a pegar as ondas, né, para mim já não chegar no extremo. Então eu acabei assim, comecei na ponta da onda, fui mais pro meio, mas ainda não peguei aquela onda lá de trás, que é a onda que eles vêm, que é a mais cascuda, aquele tubo bem extenso mesmo, bem fechando. Essa onda ainda não consegui, né, mas pretendo ir várias vezes lá e aprimorar o drop,
quem sabe um dia aí pegar uma das melhores ondas lá. Bem maneiro, né, Foca? Essa interação, e ela também é super importante, você ter esse contato com os bodyboarders que são mais experientes ali no pico e conseguir pegar as manhas para, ao mesmo tempo que você consegue, cara, surfar altas ondas, você também fazer isso de modo seguro, né? Porque a gente tá falando de um slab ali que você pode se machucar pra valer. Então é bem irado. E aí, assim, fazendo uma comparação com o beach break, que no caso é o barrão, que é o teu quintal que você cai ali direto. Como que você vê a contribuição do slab na tua carreira ali de atleta, na tua evolução pro body surf, e o como você vê também a preparação do barrão pro slab? Se você pode dizer assim, tipo, pô, eu caio sempre no barrão, é uma esquerda, isso e aquilo, e essa onda me ajudou muito na hora que eu cheguei no slab. Tem alguma conexão do slab para esse beach break que tu cai? E assim, eu já percebi, né, que tem uma gama ali de slabs para se surfar no Espírito Santo, aí no Espírito Santo, e eu queria saber se você já tem os próximos desafios assim em mente. Quais são as ondas que você quer explorar aí no teu estado? Então, eu tenho para mim que essa onda, ela vai melhorar muito, muito mais ainda o meu body surf, né? Eu vou tentar treinar muito mais nessa onda. Mas assim, o treino no beach break também serve muito para esse tipo de onda. Por exemplo, aqui no Barrão a gente tem ondas bem cavadas, tem dias que a gente está com um mar bem quebra-coco, a gente chama bem na beira mesmo. Então assim, o que eu estava dizendo para a galera, esse tipo de mar às vezes te salva muito quando você vai cair no slab, né? Por exemplo, você errou o drop lá de cima, você vai conseguir sair melhor na onda, né? Aquela manobra que a gente faz igual um gancho para sair da onda, a gente não acaba que ela não vai conseguir te levar para cima da pedra, né? A gente consegue sair dela melhor. Mas eu acho que assim, tá caindo num pico desse, vai expandir mais o meu pensamento, né? A minha visão de onda, porque assim, é uma onda bem difícil, tem que ter um drop bem rápido e passar bem rápido nela. Então, o que eu preciso agora? Treinar o meu drop para ele ficar um pouco mais encaixado e mais grudado possível na parede para não despencar, porque tem onda que ela acaba te rodando junto, né? Por ser tão forte, mesmo você fazendo a base, ela acaba te girando junto com a onda. Então essa onda ela faz isso. Então assim, eu tenho que treinar agora bastante, colar na parede, né? Mais ainda, né? Eu costumo dizer pra galera assim, sempre que dropar onda, tenta grudar o mais na parede possível, gruda mais possível. E nessa onda precisa de mais ainda. E os próximos desafios, né, são vários slabs que a gente tem aqui no Espírito Santo. Tem o D2 também, que é na Praia da Costa, é mais para lá um pouco desse pico. Tem o Underground, tem o Bin Laden, são vários slabs que tem aqui. O Xangão eu já surfei na Barra do Saí, é um pico também bem distante da areia, uma onda bem bacana, uma direita quilométrica. Tem a Jurong, que é onde tem um porto, que a onda sobe do lado do porto. Então assim, tem vários slabs, tem aqui perto também, tem o Playground, que é uma onda mais perto da areia, assim, o slab mais perto da areia, só que é uma laje também muito maneira. Então assim, a variedade é imensa, né? Agora que eu comecei aí, então foi o primeiro, depois de muito tempo, né? Eu até fico um pouco meio envergonhado, assim, pode-se dizer que a galera do Rio tá sempre caindo em vários slabs aí, e eles sempre estão me perguntando, que eles veem na mídia, né, que tem esses picos aqui, e até então não tinha surfado nenhum, mas agora embarquei de vez. Muito legal, Foca, essa tua percepção de que o beach break também ajuda no slab, né? Às vezes a galera acha que, poxa, eu só surfo no fundo de areia, então eu não vou conseguir levar nenhum aprendizado desse tipo de onda pra onda do slab, né? E na verdade sempre tem alguma coisa ali que você consegue captar, né? Ainda mais que a gente tá falando do slab ali que é pra esquerda e o barrão também tem altas ondas pra esquerda, né? A base, algum momento da onda ali você consegue aproveitar e trazer o conhecimento, né? Que você cai ali diariamente. E irado também saber que tem muitos picos, muito mais até do que eu esperava, do que eu sabia, né, do que eu tinha noção, eu tenho conhecimento de alguns. Esse Bin Laden aí, por exemplo, eu já ouvi falar demais. Eu já vi a galera do bodyboard pegando altas ondas. Então, até a Luna, Neymar Carvalho estiveram lá recentemente, altas ondas mesmo. Cara, que pico irado, né? Fico imaginando ali body surf. Avalanche também é um pico que eu já ouvi falar muito. Mas enfim, tem muita coisa a ser explorada, isso é bem legal. E aí ao mesmo tempo, Foca, que isso é tudo muito novo, né, pra galera do body surf, que a gente vê que o bodyboard nesse sentido tá bem mais à frente do que o surf de peito. Quais são as dicas
que você que caiu agora pela primeira vez aí no Coral do Céu pode dar pra galera que quer cair ou que vai cair, né, já tá com a queda marcada pra cair no slab, tipo, poxa, em relação a cuidados ou coisas que você percebeu que você tinha que ser mais cauteloso quando você caiu no slab. A galera que tá iniciando no body surf, a galera que ainda tem um surf intermediário, para ter bastante cuidado quando for surfar em um pico que seja fundo de pedra, seja slab, que tenha pedra do lado, qualquer tipo de perigo assim, ou até o beach break mesmo, que é fundo de areia, sempre tá adotando técnicas para poder se desvencilhar, né, de bater a cabeça, sempre botar a mão na frente, ter uma boa saída de onda e sempre estudar, ou então perguntar a pessoas que às vezes você chega no pico e você nunca caiu. Então, por exemplo, chegou aqui no Barrão, tem um morro, pedra e do lado é só areia, mas tem gente que acha que tem pedra no fundo. Tem pedra no fundo, só que elas são aterradas, né? Algumas épocas no verão que cava, mas não tem onda nessa época. Então é sempre bom você estar perguntando, chega num lugar, pergunta o guarda-vidas, pergunta o local, sempre busca informações aí do lugar que você vai cair, para não colocar sua vida em risco. Beleza, galera? Tamo junto, aloha! Foca, eu quero te agradecer demais por estar aqui no canal de novo. Você sempre que vem agrega e muito. Você é um atleta excepcional dentro d'água e fora dela você dá show. Porque todo mundo que te conhece pessoalmente, que teve a oportunidade de conhecer você ali cara a cara, sabe muito bem que uma marca tua muito forte é a humildade. Você é um cara extremamente humilde, quando você aprende algo, você passa isso adiante, você não segura consigo, tá sempre disposto também a aprender, não só a ensinar, isso é muito importante. A gente sabe que, cara, evolução é diária no esporte, né? Ninguém é detentor de todos os conhecimentos, todos estamos aprendendo a cada dia com o mar, né? Então é muito importante ter uma figura como você representando o Brasil, representando o seu estado de uma forma tão bacana. E galera, sigam o João, cara. Sigam o João Foca nas redes sociais. Eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo. Aproveita a oportunidade para ver os conteúdos do Foca, que são interessantes demais. Inclusive, ele já veio aqui no canal, ensinou front flip. Se vocês não viram, assistam. Vou deixar o card aqui em cima. E também vou deixar a entrevista do Foca contando mais da carreira dele de atleta. Beleza? Lembre de se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo e comentem aí o que vocês acharam. Aloha, galera. Até a próxima!